Um assunto importante, hein, cara? Eu fiquei feliz com essa notícia que Hum, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, hoje num seminário lá na sede da Confederação Brasileira, disse que a CBF vai criar uma proposta para que clubes percam pontos em casos de racismo no Campeonato Brasileiro em 2023. A matéria aqui do Felipe Rocha no site do Lance. Diz aqui, ó, promessa é de combate. No primeiro seminário contra o racismo e a violência no futebol, nesta quarta, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, afirmou: vai propor a perda de 1 ponto para times que tiverem torcedores envolvidos em casos de preconceito racial. Tal ideia, segundo aqui a matéria, já havia sido levantada em março e será levada ao Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro do ano que vem. No momento fora do roteiro, o mandatário ressaltou querer debater com os clubes e salientou a necessidade de investigação de possíveis fraudes. Lê-se como fraude, por exemplo, a possibilidade de um torcedor de determinado clube se infiltrar na torcida rival para gerar a este a punição. É importante isso daqui ser bem averiguado para que não role isso, porque, cara, duvidar do ser humano eu não duvido de nada, cara. Esse debate ainda vai acontecer, mas enfim, a matéria discorre aqui, mas só de acontecer esse tipo de debate eu já acho importante, cara, porque a gente viu aí o que rolou na Comebol esse ano, na Libertadores, na Sul-Americana, enfim, sobretudo com times brasileiros, várias equipes argentinas, torcedores de equipes argentinas protagonizando cenas lamentáveis. Eu pude ver no Allianz Parque a torcida do Cerro Porteño ofendendo, fazendo gestos de macaco em direção à torcida do Palmeiras. Eu não consegui entender, assim, mas enfim, são tempos bizarros que a gente vive e essa proposta aí da CBF, pelo menos se acontecer isso, eu acho que. Será que alguns torcedores vão pôr a mão na consciência para não cometerem esses atos de racismo? O que você pensa sobre, cara? cara, eu acho o seguinte, eu tenho uma opinião bem polêmica sobre esse tema. Quando a gente tem episódios desse, absurdos nos estádios, eles existem porque não há perda de pontos ou porque há impunidade? É uma questão. Sim. Porque, cara, desculpa, eu acho um crime você punir um clube que não compactua com uma atitude de um torcedor, e por mais que não seja infiltrado, por mais que seja um torcedor mesmo, entre aspas, né? Um cara, um indigente lá que diz que torce pro time, que cometa o ato de racismo, acho que o clube não pode ser punido por um ato de um torcedor que ele não controla, cara. Isso pra mim é o fim do mundo. Ah, mas o que faz? Prende o cara! Quantas e quantas vezes foram pegos aí caras imitando macaco e não sei o que e tal? Aconteceu o que com esses caras? Entendeu? Tem que prender o cara. Hein? O crime tem que ser responsabilização individual, cara. Você não pode punir um clube que abre a porta do seu estádio, cobra o preço do ingresso, e aí o cara lá, uma pessoa X, vai lá, comete um ato absurdo desse, e o clube tem que pagar o preço. Como, por exemplo, no caso lá, que os torcedores do Santos entraram para bater no Cássio na vitória de 1-0 no jogo de volta da Copa do Brasil sobre o Corinthians. Os torcedores sabiam que o Santos ia ser punido, como foi na Copa do Brasil seguinte, que o Santos vai jogar aí 2 jogos sem torcida. E isso não fez com que os caras tivessem outra atitude. Os caras foram lá, entraram para bater no jogador e não quiseram nem saber. Então ali eles sabiam que teria punição esportiva e não quiseram nem saber, cara. O que motiva os caras a fazer isso é que eles sabem que eles vão ficar impunes. A gente precisa da nossa justiça funcionando. E o problema não está na regra esportiva. O problema é que no Brasil, o futebol é uma esfera à parte. Tudo pode. Você pode arrebentar um torcedor do Flamengo numa arquibancada. Depois eu ouvi a declaração do rapaz, a gente comentou aqui na live, né? O cara parece que nunca tinha ido no estádio na vida. O cara entrou por engano no setor, tava completamente perdido, temeu pela vida, etc e tal. Enfim, eu até refaço o que eu falei aqui, porque eu falei que o cara foi completamente imprudente, mas ele tava completamente perdido. Deve ter Né? Foi um caso. deve ter comprado o ingresso de algum cambista e E não viu, etc e tal, enfim.
cara que... É uma coisa que pode acontecer, então Mas assim... ele deu uma vacilada também, podia ter Deu, perguntado. mas a culpa nunca é da vítima. Eu vi a Bruna Kombi Não. falando, cara, e eu até me arrependi. Não tem mais, sabe? A gente é cheio de fazer mais. Você foi estuprada porque você saiu de sainha curta. Isso aí não existe. Você... Não existe, cara. Não existe. Ele poderia estar ali, digo mais, com a camisa do Flamengo, né? E não, assim... E não tinha que ter apanhado, cara. Eu vi o Massini falando que a gente precisa de um novo pacto civilizatório, cara. Exato, cara. A gente precisa voltar a algumas casas e estabelecer questões que deveriam ser básicas para o bom convívio dos seres humanos e trazer pro ambiente do futebol, né, cara? Porque eu concordo com você, é isso, o ambiente do futebol parece que tudo pode. Só que, cara, tem tanto energúmero por aí, eu também sou contra punir o clube, Qual mas... que é a culpa do Palmeiras nos caras que bateram no Flamengo? Nenhuma, só que entendeu? a gente o Palmeiras está tentando, inclusive, ajudar o Ministério Público. Já foram identificados, já. Caras. Então, entendeu? Então, assim, você vai punir o Palmeiras... Só que aí o que acontece? A gente viu recentemente no São Paulo e Fluminense, no Morumbi, um torcedor imitando ali um gesto de... Parecia ser um gesto de macaco. Enfim, depois eu vi uma matéria falando que não, que ele estava imitando na verdade era um torcedor do Fluminense, do São Paulo, né? Com a camisa do Leônidas da Silva ainda. o Diamante Negro. O cara fazendo ali o gesto, enfim. Aí o próprio torcedor do São Paulo depois defendeu o cara, dizendo que não, que era um gesto de força, de gordo. O cara era gordo e tal. Sendo gordofóbico. Enfim, sei lá, cara. E tipo, você vai punir o São Paulo por isso? É bizarro, cara. É bizarro. E a polícia tava do lado nesse caso que eu tô citando aqui. Não fez nada, Não cara. Fez nada. No Paraguai, no estádio do Cerro, os torcedores do Palmeiras, os caras na grade, assim, imitando gestos de macaco, e a polícia parada e não fazia nada. Então, se a polícia não faz nada, porra, pune o clube, então. É a única solução que vai ter. Só que é uma solução paliativa, que não vai resolver de nada. Não vai resolver de nada. Tipo, quer dizer então que a ofensa à cor de alguém, ela tem um preço. É bizarro você pensar sobre isso, tá ligado? Qual que é o preço de um negro ser ofendido? O time dele perder um ponto no campeonato? Pô, é bizarro, cara. É bizarro, só que eu acho importante que o tema pelo menos está sendo debatido e espero que nos próximos... É importante, mas você imagina um campeonato brasileiro sendo definido por conta de um ponto, seja um rebaixamento, uma classificação para Libertadores ou um título, por conta de um torcedor que foi racista na arquibancada. Cara, a gente tem que saber separar as coisas, velho. Eu, quando houve virada de mesa, no caso Portuguesa, com todo respeito aos torcedores do Fluminense, eu fui extremamente contra, porque o resultado de campo ele precisa ser respeitado. E ali ele não foi, por conta de um cara que não interferiu em nada no jogo, na competição, entendeu? Foi uma virada de mesa. O Fluminense não tem nada a ver com isso, nada a ver. Não é culpa do Fluminense. Ele entrou no processo ali como interessado, jogou advogado e o caralho a quatro, jogou, mas tava no direito dele. Agora, o que não foi respeitado foi o resultado de campo. Entendeu? E o resultado de campo ele é sagrado, ele precisa ser respeitado. Não pode ter um energúmeno no meio de 20, 30, 40, 50, 60 mil pessoas que faz um gesto lá de macaco e o clube tem que pagar por isso, que tem que pagar esse desgraçado. Uhum. Esse cara tem que ser preso porque, gente, racismo é crime no Brasil ou não é? Então, peraí. Não acontece nada com o torcedor e com o clube que não tem nada a ver com isso, perde um campeonato, deixa de classificar por causa de um cara. Tá correto isso? Pra mim não, cara. A discussão é importante, ela é bem-vinda, eu tenho uma opinião que ela é polêmica porque não é muito o que tá dentro da opinião pública ultimamente, porque a galera tá tão cansada, eu entendo. Todo mundo tão cansado que, vamos dar punição mesmo pra ver se melhora, porque a gente não aguenta mais. Eu tô nisso. Entendo. Eu tô nessa. Eu entendo. Mas, mano, não é pra mim o caminho.
É igual, sabe, a gente querer corrigir violência do Brasil dando arma na mão das pessoas. Eu sei. Você não vai corrigir, o bagulho é de longo prazo, você tem que melhorar a educação, Sim. você tem que melhorar o país economicamente. Sabe, para você educar essas pessoas, não é assim do dia pra noite. E outra, cara... É paliativo, sabe? E outra, cara, eu tenho uma opinião que eu acho que o futebol, ele faz muito pouco sobre esse tipo de problema, assim. A gente vê vários jogos aí, a UEFA com aquele Say No to Racism, diga não ao racismo, os clubes entram com aquela faixa, enfim, cara, o que o futebol faz além disso? O que o futebol faz além disso? Eu lembro num jogo do Paris Saint-Germain lá, quando teve um caso assim que o jogador que saiu de campo, tiveram milhares de jogadores que não queriam deixar o cara sair, assim, que queriam que continuasse o jogo. Achei do caralho aquela atitude dele. Acho que todo jogador que sofresse esse tipo de crime bárbaro tinha que abandonar o campo e ir embora. E o time dele tinha que seguir junto com ele e ir embora. Acabou o jogo, não tem jogo mais. Tá ligado? E a gente não vê, assim, as vozes que se levantam na mídia, a gente vê os caras e os caras são abafados, o assunto passa. Mas, Felipe, aí tem uma diferença muito grande, que é o seguinte, eu tô defendendo aqui, para deixar claro, em casos isolados de racismo, como são os que a gente tem visto no Brasil. A gente vê casos aí fora do país, na Rússia, na Itália, a gente cansou de ver, Sim, de casos de racismo generalizado, que é grande parte da torcida se voltando contra um jogador e o atacando de forma racista. Nesse sentido, ainda que o clube não tenha culpa, também continue não tendo culpa, alguma coisa precisa ser feita, porque é muito difícil você pegar ali 4, 5 mil pessoas e prender. Mas, cara, não é o que a gente tem visto no Brasil, com exceção ao caso lá do Grêmio, do Aranha, que faz já bastante tempo, a gente não viu mais isso. A gente vê casos isolados. E esses casos isolados, o clube não pode ser punido. O Robert Almeida fala assim, o resultado de campo não é sagrado quando o assunto é racismo. Mas assim, você precisa entender, Robert, que tem uma... Cara, o clube tem pessoas ali trabalhando em todos os setores por conta do esporte, por conta do jogo. Pessoas essas que trabalharam a sua semana inteira, que se dedicaram e que, sabe, que trabalharam pro resultado, que construíram e que, sabe, eu sei que o esporte é uma coisa menor perante um problema tão grave da sociedade, mas é uma coisa ainda importante, sabe? Você não pode simplesmente mudar o resultado de toda uma partida por conta de uma pessoa que cometeu um ato abominável. Na minha opinião, eu respeito as outras opiniões, respeito a sua opinião, tá tudo bem. Mas eu acho que não é o caminho. Eu acho que a gente tem outros caminhos e o principal deles é não ter mais impunidade. A gente precisa que essas pessoas sejam presas, que essas pessoas respondam criminalmente, sabe, de maneira dura mesmo. Que é o que não acontece. O cara dorme um dia na cadeia, outro dia tá livre. E no jogo seguinte tá lá. Quantas vezes a gente viu isso? Quantas vezes a gente vê brigas de torcida organizada e os caras dão paulada um na cabeça do outro, taca rojão em cima do outro e nada acontece, cara. Nada acontece. Eu vi recentemente uma matéria no Globo Esporte sobre a rivalidade Palmeiras e Corinthians, das tretas que tiveram desde 2012, casos que se arrastam na justiça e caras que cometeram crimes, que assassinaram pessoas e ainda estão soltos, cara. Estão respondendo em liberdade. Então, alguns frequentando inclusive até o estádio. Cara, a questão é essa, é a sensação de impunidade que criminosos têm dentro e usam o futebol pra cometer seus crimes, tá ligado? Os caras se sentem, mano, tô aqui no estádio, então vou fazer o que eu quiser aqui, vou xingar todo mundo, vou bater, vou invadir. E já era. Aqueles caras que invadiram a arena do Grêmio ano passado e quebraram a cabine do VAR, lembra? O que aconteceu com aqueles caras? Eles foram proibidos de ir ao estádio? O que aconteceu? A mídia fala, a mídia tá em cima? Não, passa, tá ligado? Mostra na segunda-feira, a gente fala na semana. É mais um caso de violência no futebol, de vandalismo. É isso, cara, infelizmente. Pois é, cara. É sobre isso, mas assim, gente, respeito a opinião de todo mundo. Entendo que é um debate válido e concordo com o Felipe. Só da gente bater um papo sobre isso, falar sobre isso, Sim. levantar a pauta sobre isso, já é um avanço. Então, por isso que eu não fico contra a decisão de levar isso adiante da CBF. Eu acho que é uma discussão, um debate que tem que ter mesmo. Até pra gente tentar achar o melhor caminho.
Mas pra mim tá muito claro. A gente precisa deixar de manter essas pessoas impunes que cometem crimes quaisquer que eles sejam dentro da esfera do futebol, né? Parece que o cara tem uma permissão ali, que ali tudo ele pode fazer e nada vai acontecer com ele, o que é um absurdo completo.